Convido os irmãos a abrir no capítulo 5 de Mateus. Hoje eu vou encerrar esse capítulo 5 e eu vou trabalhar dois textos, porque esses dois textos eles andam juntos, que é a porção que vai do 38 até o 42 e a porção que vai do 43 ao 48. São dois temas, mas que precisam ser tratados de maneira interligadas, num bloco só. Então, eu vou tentar expor esses dois textos de maneira um pouco mais breve, se eu conseguir, possivelmente, né? Vou tentar. Mas é um dos temas mais difíceis que a gente vai falar hoje, acredito, no Sermão da Montanha. Então, abra a sua Bíblia. Eu queria que todos abrissem a Bíblia ou ligassem o seu celular. Aí em Mateus capítulo 5, verso 38. Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente? Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Ou como diz a área, não resista ao mal. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser apressá-lo a tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir alguma coisa emprestada. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pai bendito, esta palavra é revelação do Senhor. E ela foi nos entregue com o propósito de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir e de nos educar. Que ela cumpra o seu propósito em nossas vidas. Que teu Espírito faça essa palavra cumprir o seu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O título da minha pregação hoje é O Cristão e a Vingança. O Cristão e a Vingança. E meu objetivo é mostrar que a vingança denuncia a nossa dessemelhança com Cristo. Nada denuncia mais que não somos parecidos com Cristo do que o espírito da vingança. E para introduzir esse assunto, eu queria trazer aqui algo que não tem nada a ver com o texto, que é sobre a experiência de muitos esportistas de escalar grandes montanhas. Entre elas, provavelmente a maior delas, o Monte Everest, que fica exatamente no Nepal e no Tibete, ali no Himalaia. Esse Monte Everest ele está a mais de 8.000 metros. Geralmente uma pessoa, para escalar o pico do Everest, ele passa por um treinamento de meses, segundo alguns até anos, se preparando para conseguir escalar o pico mais alto do mundo. E mesmo passando por todo esse treinamento, mesmo passando por toda esta formação, porque vai ter que se adequar à respiração naquela altura e numa temperatura muito baixa, isso não significa e não é garantia de que eles vão chegar lá. Muitos desistem no meio do caminho, muitos morrem no meio do caminho, não apenas pelas avalanches, mas também pelas altas temperaturas. Mas existem algumas pessoas que conseguem chegar no pico do Everest. Eu acho que esse texto é o pico do Everest da espiritualidade. Não sei se todos vão chegar lá. Estamos em treinamento. Estamos nos preparando para alcançar esse pico do Everest. Mas eu não sei se vamos alcançar. Porque aqui Jesus vai trabalhar e vai mexer numa das coisas mais difíceis que existe. Que é perdoar as pessoas que mais nos machucam.
que mais nos ferem, que mais danos fizeram para a nossa vida. É amar essas pessoas e fazer o bem para elas. É ajudar as pessoas que querem a nossa desgraça. É o pico do Everest. É isso que Jesus vai mostrar aqui para nós. Eu penso que Jesus chocou a plateia daquela época. E com certeza chocou a plateia de todas as épocas, inclusive a nossa. Muitos de nós estudamos esse texto, passamos por ele, mas nós não queremos colocar em prática esse texto. Vamos ver o que nós aprendemos essa noite com esse texto? Vamos estudar essa palavra? Eu queria deixar então uma pergunta para a gente começar a nossa reflexão sobre esse texto. A pergunta é: por que não devemos praticar a vingança? Por que não devemos praticar a vingança? E a minha primeira resposta a essa pergunta, tendo como base esse texto e a Bíblia no seu todo, é que jamais devemos praticar a vingança, porque a vingança é prerrogativa divina e não humana. Ou seja, a vingança pertence a Deus e não aos homens. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz, exatamente lá em Romanos 12, 19. Ele vai dizer que a vingança pertence a Deus e não aos homens. E nesse mesmo texto, nesse mesmo contexto, que vai do 17 ao 21 de Romanos 12, ele vai dizer que, em vez da gente praticar a vingança, nós devemos amar os inimigos. Se eles precisarem de comer, a gente tem que dar de comer. Se eles precisarem de beber, nós devemos dar a eles de beber. E que nós devemos pagar o mal com o mal. Então o apóstolo Paulo entendeu que a vingança é prerrogativa divina e não humana. Mas é isso que Jesus está querendo dizer aqui. O que Jesus está tentando passar para nós nessa porção é que não cabe a nós o papel da vingança. Não cabe a nós o papel da reparação. Não cabe a nós o papel da reciprocidade, de fazer com o outro o que o outro fez com nós. Isso pertence a Deus. Isso pertence ao Senhor. Mas parece que os rabinos e escribas daquela época não entenderam muito isso. Eles começaram a ensinar para as pessoas a lei do talião, ou a lex talionis, que significa basicamente a lei da reciprocidade, da reparação. Eles começaram a ensinar que nós temos que praticar a lei da reparação. Se alguém nos roubou, vamos roubar ele. Se alguém cortou nossa mão, vamos lá cortar a mão dele. Se alguém roubou nossos camelos, vamos lá roubar os camelos deles. Eles começaram a ensinar para as pessoas, os fariseus e escribas, que nós deveríamos praticar a lei do olho por olho e dente por dente, no nível pessoal. E ao fazer isso, eles estavam deturpando a lei. Porque a lei do talião, a lex talione, não diz respeito ao ato individual e pessoal de praticar a reparação. Porque a reparação, ela não tinha que ser feita pela pessoa. A reparação, ela era feita por um tribunal judicial, ela era feita pelos juízes. Se alguém roubou o seu camelo, não é você que tem que ir lá e pegar o camelo dele de volta ou ir lá e espancar ele. Isso cabe à justiça. E eles começaram a trazer isso para o nível pessoal. Então a lei do olho por olho e dente por dente, que já existia no código de Hammurabi, na antiga Mesopotâmia, já ensinava esse princípio da reciprocidade. Roubou um camelo, então tem que pagar com outro camelo. Roubou uma ovelha, tem que pagar com a outra ovelha. Se você matou a pessoa, você tem que pagar com a sua vida, pena de morte. Mas isso não era decidido por mim. Não era decidido pela pessoa. Isso era decidido pelos juízes. A justiça, ela não é feita por você. Ela é feita por Deus. E Deus estabeleceu a justiça para fazer essa vingança. É isso que o texto, é isso que a lei do talião ensina. Cabe à justiça resolver isso. Não é pessoal.
É o Estado que vai resolver. É um fórum organizado que vai resolver. Não é você, não. A dos escribas e fariseus queriam insistir que deveriam ser feitos no nível pessoal. Martinho Lutero, trabalhando esse texto, ele vai fazer uma distinção entre o pessoal e o ofício. Eu, enquanto pessoa, não posso matar a pessoa que matou, por exemplo, a minha esposa. Mas eu, enquanto ofício, se eu sou um juiz, eu posso condenar essa pessoa. Eu, enquanto pessoa, não posso retribuir no mesmo nível o ladrão que me roubou. Mas eu, enquanto soldado, enquanto militar, eu posso prender essa pessoa. Portanto, quando o texto diz aqui, não resista ao perverso, não resista ao mal, ele está falando no nível pessoal. Agora, o Estado tem que resistir ao mal. O soldado tem que resistir ao mal. A justiça tem que resistir ao mal. Sou eu, enquanto João Carreira, que não posso arregaçar as mangas e resolver por mim mesmo essa questão, que é o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Nós não queremos deixar para que a lei resolva. Nós queremos resolver por nós mesmos. O texto diz assim, queridos irmãos: vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente, mas eu lhe digo, não resista o perverso. A Ara fala, não resista o mal. Você já parou para pensar? O cara entrou na sua casa, roubou sua casa. Eu não tenho que pegar a arma e matar ele. Eu tenho que chamar a polícia. Talvez no máximo eu conseguir imobilizar ele e chamar a polícia. Não sou eu que vou resolver isso. Hoje as pessoas no trânsito estão resolvendo por si mesmo uma coisa que a justiça deveria resolver. É interessante porque esse texto aqui, ele ficou famoso através de um grande escritor russo, Leon Tolstói. Leon Tolstói escreveu basicamente um livro que ficou muito famoso. Esse livro já tem tradução em português, O Reino de Deus que está em vós. E nessa obra, O Reino de Deus que está em vós, o escritor russo, maravilhoso escritor, inclusive, ele vai, a partir daqui, desenvolver uma filosofia política do anarquismo e do pacifismo. E o Leon Tolstói vai começar a defender, por exemplo, a inexistência de soldado, de polícia, de Estado, para resolver as questões, mas que isso deveria ser de fora pessoal, pelo livre-arbítrio, pela conscienciação das pessoas. Ele foi ao extremo do pacifismo. Quando o texto diz não resista o mal, e é importante entender porque o Leon Tolstói ele se converte, embora não se converte no nível institucional da religião, ele não era muito do institucionalismo. E o texto que mais vai cativar o escritor Leon Tolstói é exatamente o Sermão da Montanha. E a partir daqui, ele começa a desenvolver um outro livro que ele escreve, não tem tradução em português, mas que no português a tradução seria Eu Acredito, ou No Que Eu Acredito. Ele também vai desenvolver essa tese. E este livro, O Reino de Deus que está em vós, caiu na mão de um menino, de um rapaz, de um jovem hindu, cujo nome é Mahatma Gandhi. E quando Gandhi tomou conhecimento do livro O Reino de Deus está em vós, isso impactou ele, e o próprio Gandhi vai começar a desenvolver toda a sua filosofia de pacifismo. E o Gandhi alcançou sucesso com a sua filosofia de pacifismo. O filósofo reformado francês Jacques Ellul vai dizer que o sucesso de Gandhi se deve a dois fatores. Primeiro, porque ele escreve num contexto indiano, onde a ideia do pacifismo seria automaticamente muito bem acolhida. E contra a violência e esse tipo de coisas foi muito fácil. Por isso as ideias de Gandhi teve aceitação pública na Índia. Mas também teve aceitação pública na Inglaterra, porque ele também teve essa inter-relação com a Inglaterra, com os ingleses. Por causa da tradição cristã da Inglaterra. Tendo essas duas forças no pano de fundo, tanto o cristianismo inglês e o próprio influência da religião hindu, ele teve um sucesso na sua filosofia. Mas Jacques Ellul disse que se não fossem esses dois fatores,
Esse pano de fundo, talvez as ideias de Gandhi, se fosse na Rússia, as ideias de Gandhi não teriam avançado. Até mesmo na Alemanha, com toda a sua tradição luterana, não teria avançado. Mas o grande problema da tese de Tolstói é que ela não é bíblica. Jesus não está ensinando aqui o anarquismo ou o pacifismo como filosofia de vida. Se nós olharmos o capítulo 12 de Romanos, o apóstolo São Paulo, no capítulo 12 de Romanos, e é interessante isso, ele vai exatamente pregar a não violência no nível pessoal. Olha o que ele vai dizer, no nível pessoal, no capítulo 12 de Romanos. Perdão, capítulo 13 de Romanos. Eu estou em Coríntios. Olha o que ele diz aqui. Romanos 12. Não retribui a ninguém o mal por mal, porque fazer o que é correto aos olhos de Deus. Faça o todo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, no nível pessoal, o apóstolo São Paulo está falando assim, nós não devemos resistir o mal. Nós não devemos resistir o perverso. Mas quando entra no capítulo 13 de Romanos, quando Paulo vai tratar do Estado, Paulo não fala mais isso. Porque no capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o Estado existe para punir o mal. Que a espada está na mão do Estado. O seu Shed, comentando esse texto, ele até admite, nessa expressão, a espada está na mão do Estado, a possibilidade da pena de morte. Ou seja, o mesmo apóstolo São Paulo, que no capítulo 12 defende a tese do pacifismo, vamos dizer assim, de não resistir o mal, o apóstolo São Paulo diz que o Estado é função dele fazer isso. Eu não posso, enquanto indivíduo, prender a pessoa que roubou, mas o Estado pode. No nível do indivíduo, eu posso perdoar o cara que me roubou, que roubou minha moto, que roubou o meu carro. Eu posso até perdoar a pessoa que me machucou, que atropelou meu parente. Mas no nível do Estado, eu preciso resistir a esse mal, essa pessoa precisa ser presa e ela precisa pagar por esse punição. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que o mal não possa ser contido, ou que ele não deva ser contido, que o marginal não deva ser contido, que o ladrão não deva ser punido. O que ele está querendo dizer é que eu não posso pegar a lei do olho por olho e trazer para o fórum pessoal. Porque a lei do olho por olho, dente por dente, está no nível do fórum político, judicial. Então, eu não devo vingar no nível pessoal, mas no nível político, judiciário, o crime tem que ser punido. Quem está entendendo, diga amém. É interessante porque o Lutero vai chamar essa pessoa que tenta pegar esse princípio e trazer para si de santo louco, um santo irracional. O que acha que o texto está dizendo que o mal não possa ser contido. É interessante porque a lei do Talião, Alex Talione, termo latino, ela é tanto uma prescrição, como também ela é uma restrição. Presta atenção. Alex Talione, a lei do olho por olho e dente por dente, é uma prescrição. Olho por olho. Roubou, tem que pagar o que roubou. Matou, tem que pagar pela morte. É uma prescrição, mas é uma restrição. Por que é uma restrição? Tem um limite. O cara roubou meu gado, roubou minha ovelha, uma ovelha minha. Eu vou lá e vou roubar todas as ovelhas dele. Não pode. Não pode. É uma ovelha por outra ovelha, não é uma ovelha por 10 ovelhas. É uma vida. O cara matou meu filho. Eu vou lá e vou executar toda a família dele. Não, é uma vida por uma vida. Então, existe uma restrição. Você não pode fazer o que quiser. Outra coisa, a lei não pode ser cumprida por você. Ela tem que ser cumprida por um tribunal. Pelos juízes da cidade.
Então, ao mesmo tempo que há uma prescrição, há uma restrição. Mas o que as pessoas estão fazendo é acabando com a restrição e ficando apenas com a prescrição da lei. Os fariseus e escribas estavam com a prescrição, ensinando as pessoas, mas não falaram da restrição. Não cabe a vocês resolver isso. Não é de fora pessoal. Não é da competência de vocês. Há uma certa misericórdia nessa lei. Porque eu não posso fazer o que eu quero. Há uma certa providência divina no sentido de proteger a sociedade. Vocês não vão fazer o que vocês quiserem. Como quiserem. E é interessante porque a pessoa roubou. Eu roubei o boi, mas eu já matei ele, fiz churrasco lá, aproveitei para fazer um churrascão para os amigos. Eu não tenho mais o boi, beleza. Então você vai ser preso, vai trabalhar até você ter condição de comprar um boi e pagar. Essa é a pena. Você tem que pagar. Aí ele matou a pessoa, infelizmente, é vida por vida. Êxodo 21, é vida por vida. Matou, tem que morrer. Pena de morte. Mas não era eu que iria lá matar ele. Era a justiça que determinava que ele tinha que morrer. Se nós não entendermos, queridos irmãos, esse princípio, se nós não entendermos o que o texto está querendo dizer, nós vamos acabar, de uma certa forma, errando a nossa leitura do texto. Por isso que Jesus começa assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resisto o perverso. Jesus não estava aqui combatendo a lei judaica, que está lá em Êxodo, em Levítico, e que também está lá em Deuteronômio. Você vai encontrar essa lei explicadinha no capítulo 21 de Êxodo até o capítulo 24. Ele está combatendo essa interpretação equivocada dos fariseus que estavam deturpando o sentido da lei. Mas eu vou passar para frente, estou pulando aqui porque é muita coisa para falar e o tempo é pouco. Mas em segundo lugar, por que não devemos praticar a vingança? Por que não devemos praticar a vingança? Primeiro, porque a vingança não é prerrogativa humana, é prerrogativa divina. A vingança é prerrogativa divina e não humana. Mas em segundo lugar, porque a vingança nos nivela com o nosso inimigo. Por que não devemos praticar a vingança? Porque a vingança nos nivela com o inimigo. Ele me roubou, eu roubo também. Olho por olho, dente por dente. Ele me deu um tapa na cara, eu dou outro também. Ele me forçou a caminhar com ele uma bilha, vou forçar ele a caminhar uma comigo também. Ele me roubou a túnica, ele me obrigou a dar ele a túnica, vou obrigar a me dar a túnica dele também. Ele exigiu que eu emprestasse ele alguma coisa, vou querer que ele me empresta também. Ou seja, Jesus está falando aqui, sabe como que vocês estão funcionando? Vocês estão funcionando nesse sentido, vocês estão o tempo todo querendo equilibrar. Parece que desde criança a gente nasceu assim, né? As criancinhas, você dá um tapinha nela e corre. Ela corre atrás de você até te dar um tapa. Se não te der um tapa, ela não fica satisfeita. Porque nós já nascemos com essa necessidade de retaliação. Nós já nascemos com a necessidade de retribuição. Nós já nascemos com a necessidade de reparação. Nós aprendemos desde criança a não levar desaforo para casa. É o pai ensinando o filho, te bateu, filho, bate de volta. Te deu um murro, dê outro nele. Muitos pais ensinam isso e falam isso. Porque nós funcionamos na lógica da reciprocidade. Bateu, levou. A pessoa buzina para você no trânsito, você buzina mais alto ainda. A pessoa tirou o dedo para fora e mostrou você, você mostra o dedo para ela. E o crente faz isso também. Infelizmente. A pessoa grita com você, você grita com ela. Porque nós somos educados na nossa cultura a revidar. Nós não fomos educados na nossa cultura a não retribuir o mal com o mal. Nós fomos educados a retribuir o mal com o mal. E é interessante porque os próprios terapeutas aprofundam isso. Quem estuda terapia, por exemplo, estuda psicologia, já viu falar no princípio do agente e do reagente. Isso foi muito desenvolvido na chamada escola transacional de Eric Berne. É uma
escola terapêutica que eu acho que tenta trabalhar os princípios da psicanálise de uma forma diferente. E ele vai falar exatamente isso. Até uma historinha que eles contam que é interessante, do cara que sempre descia do prédio para ir até a banca de jornal comprar um jornal. E num belo dia tinha um parente na casa dele e falou: vamos lá comigo comprar o jornal na banca de jornal. E chegou lá, ele perguntou assim: essa revista aqui é quanto? E o jornaleiro falou: tá na capa aí, é só você ler. E o jornaleiro era sempre assim, muito grosso, esquisito. E ele ignorava aquilo e sempre ia lá e comprava o seu jornal ou comprava uma revista. Saindo dali, o amigo pergunta para ele assim: me explica uma coisa, esse camarada, ele é grosso assim o tempo todo? Sempre foi grosso assim, sem educação, daquele jeito? Ele falou: não, sempre foi. Aí passou um pouco e perguntou de novo: deixa eu te fazer mais uma pergunta. E você sempre foi educado com essa pessoa e continuou comprando no mesmo lugar? Sim. Por quê? Ele falou: porque eu decidi não me nivelar com o outro, não deixar o outro determinar a minha vida. O fato dele ser grosso, de ser sem educação, não significa que eu tenho que ser grosso e sem educação com ele também. Isso está na psicologia, na terapia, do Eric Berne, do agente e do reagente. Mas o que Jesus está querendo dizer é: não pague o mal com o mal, não retribua igual, porque senão você vai ser igual a ele. Qual a diferença haverá entre vocês? Que diferença, irmãos, há em nós, se a gente age igual ímpio? A pessoa fala mal de você fala mal dele para outro, o outro fala mal do outro para o outro. A gente está funcionando na mesma lógica do mundo. Você já imaginou se uma pessoa fala mal de você, você ouve aquilo e guarda só para você? Você seria diferente. Mas você não quer ser diferente. Você não quer ser semelhante a Jesus. Você tem que revidar. Falou mal de mim, eu falo mal dele. Me criticou, eu vou criticar também. Me sabotou, eu vou sabotar ele também. Porque nós, embora conhecemos o Evangelho e conhecemos a palavra de Deus, estamos agindo na mesma lógica. No mesmo princípio. A Bíblia conta a história, uma história trágica lá em Gênesis 34, que é o estupro de Diná. Diná foi estuprada e isso gerou uma angústia, uma revolta muito grande na família. Então Jacó, para resolver o problema, decidiu então que deveria casar Diná lá, né, com o rapaz e fazer as pazes entre os dois povos, buscar uma relação mais interessante entre a família de Siquém e a família de Diná. E todos aceitaram e concordaram. Só que os irmãos dela não gostou dessa solução. E fizeram uma sugestão. E a sugestão foi uma sugestão maquiavélica. A sugestão é o seguinte: para eles fazerem parte do nosso povo, eles vão ter que circuncidar todos os homens. Então todos os homens têm que ser circuncidados, que era um corte no prefúcio do órgão sexual masculino. E não era como hoje, não tinha uma cirurgia, né? A coisa era meio feita ali de uma forma um pouco mais bruta, né? Sangrava muito. E aí, uma vez que os homens estavam tudo circuncidados, fraquinhos, eles aproveitaram dessa circunstância, porque foi uma armadilha, para invadir e matar todas as pessoas. Fizeram um massacre total. Jacó vai reprovar a atitude dos filhos. Jacó não vai concordar, mas eles não quiseram saber. Vingaram a irmã, mataram as pessoas. Não foi nem olho por olho, eles não mataram Siquém, mataram todo mundo. Eles se nivelaram aquelas pessoas, se igualaram aquelas pessoas. Diferente do caso de José. José em Gênesis, filho de Jacó. Os irmãos traíram José, bateram nele, jogaram ele espancaram ele, jogaram ele dentro de um poço. Depois venderam para os filisteus.
E lá na casa de Potifar foi assediado pela esposa, e ele não querendo dormir com ela porque ele era temente a Deus, saiu correndo da casa, mas a mulher acusou ele de tentativa de assédio, mentiu, inventou mentira, e por causa dessa mentira ele foi parar na cadeia. Na cadeia ele continuou dando testemunho de Deus, sendo um bom servo de Deus, e cresceu na cadeia. A cadeia teve uma administração como nunca teve. E dali ele caiu dentro do palácio do rei, do faraó, e caindo dentro desse palácio ele chegou ao segundo no reinado. Propôs uma solução para resolver o problema da fome, e nessa solução, num belo dia, aparecem os irmãos de José. Aqui está meus irmãos, chegou a hora de vingar. Chegou a hora de descontar o que eles fizeram comigo. Chegou a hora de botar eles na cadeia. Chegou a hora de mostrar para eles quem eu sou. Chegou na hora de jogar na cara deles que eu disse um dia que o sol, a lua e as estrelas iriam se dobrar diante de mim. E que agora é a hora, agora chegou o momento. Agora chegou a hora da vingança. Mas José não fez isso. José perdoou seus irmãos. E quando o pai de José, Jacó, morreu, os irmãos desesperaram, foram até José, dobraram o joelho, fizeram aquela situação, aquele drama todo. E José falou assim: olha, vocês estão esquecendo uma coisa, eu não estou no lugar de Deus. Foi Deus que me trouxe aqui, não foi vocês. Foi Deus que me colocou nesse lugar, não foi vocês. Eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui, para abençoar vocês. Eu estou aqui para abençoar a família de vocês. Eu estou aqui para fazer a diferença. Veja como foi diferente a história. Poderíamos citar aqui o caso de Absalão, que vingou o estupro da irmã. Poderíamos aqui contar outras histórias. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós é que não vale a pena. Sabe, irmãos, a vingança faz mais mal para mim do que para os outros. Tem pessoas, irmãos, que passam 10, 15, 20 anos odiando uma pessoa no seu coração. É por isso que dentro da psicologia se fala que o amor e o ódio é os dois lados de uma mesma moeda. Quando você ama, você carrega aquela pessoa no seu coração e na sua memória, não é verdade? Quando você odeia, você carrega aquela pessoa no seu coração e na sua memória. Você não tira aquela pessoa da sua memória. Você odeia. Você passa anos e anos remoendo dentro de você a vingança, remoendo dentro de você o mal para aquela pessoa. Você está intoxicando. Alguém já disse que é exatamente isso. A vingança é tomar o veneno para que o outro morra. Eu estou tomando veneno, mas eu quero é que o outro morra. Essa é a realidade. Quantas pessoas estão precisando de terapia porque não conseguem perdoar? Quantas pessoas estão precisando de tratamento porque não conseguem perdoar? Coração cheio de culpa, cheio de mágoa. Quantas pessoas ficam ali meses e anos cozinhando aquela história e a pessoa não se liberta daquilo. Ela não consegue entregar aquilo para Deus. Ela não consegue resolver aquilo. E ela acha que é falando para os outros, é desabafando com as pessoas, que ela vai resolver isso. Como Bonhoeffer diz, eu preguei isso no sermão passado. A pessoa que fala muito com Deus não precisa falar com as pessoas. A pessoa que desabafa muito diante de Deus não precisa desabafar com a irmã, com o amigo. Ah, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. Nós estamos nivelando. Nós estamos usando as mesmas armas de Satanás como filosofia de vida. O que Jesus está querendo dizer aqui é: não nivele com o inimigo. Não nivele. É interessante porque o finalzinho desse texto vai dizer que a gente tem que ser perfeito como o nosso Pai é perfeito. De que maneira nós temos que ser perfeitos? Perdoando. Tem uma lenda judaica que diz que quando Faraó, os exércitos de Faraó estavam sendo engolidos pelo Mar Vermelho, os anjos começaram a cantar e salmodiar e a louvar, e Deus mandou ele parar na hora. É uma lenda. O que vocês estão fazendo? Estão felizes que eles foram engolidos. Eu não tenho prazer nisso. Não. Eu não tenho prazer nisso. Eles são a minha imagem e semelhança. Eles estão pagando pelo que cometeram. Mas isso não significa que eu estou aqui cantando
Quantos evangélicos estão cantando a derrota do outro, porque a igreja do outro fechou? Eu já tive uma pessoa nessa igreja que disse para mim que a nossa igreja ia falir. Depois essa mesma pessoa me escreveu uma carta que eu tenho guardado até hoje lá em casa, pedindo perdão por tudo que disse e falou. Hoje essa pessoa está falida, mora de favor, não tem nada. E era um empresário bem-sucedido. Não é assim que funciona o reino de Deus. Não é assim que funciona o reino de Deus. Mas, queridos irmãos, eu vou passar para o último ponto. Por que é que não devemos praticar a vingança? Porque a vingança está na contramão da filosofia do amor. Porque a vingança não coaduna com a lógica do amor. É isso que Jesus vai nos ensinar, irmãos, a partir do verso 43 ao 48. Eu não devo vingar, porque isso não tem nada a ver com o amor. E olha como que o texto começa. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Primeira coisa que precisa ser perguntada aqui, na visão deles, quem era o próximo? Para os judeus, eles aprenderam e entenderam, a leitura que eles faziam da Bíblia, era que o próximo era o pai, a mãe, o próximo eram os irmãos, os parentes, e por último, o povo judaico. Esse é o próximo. Jamais na concepção deles, o estrangeiro era o próximo. O inimigo era o próximo. E esse é um problema sério, porque eles estavam baseados exatamente em Levítico 19, 17 a 18, que diz assim: não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com fraqueza o seu próximo, para que por causa dele você não sofra a consequência do seu pecado. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Mas ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Está falando do próximo. Os familiares. Só que parece que eles ignoraram, porque nós estamos no capítulo 19 de Levítico, eles ignoraram o último versículo, ou os últimos versículos desse capítulo, que é o versículo 34. Olha o que diz o 34 do capítulo 19 de Levítico. O estrangeiro que viver entre vocês deverá ser tratado como nativo, como se fosse judeu como vocês. Amem-no como amam a vocês mesmos. Quem? O judeu? Quem? O pai? A mãe? Não, o estrangeiro. Pois vocês, olha só, olha a resposta do texto de Levítico 19. Pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não esqueça que vocês também foram estrangeiros. Eles ignoraram isso. Agora, olha o que está lá em Êxodo 23, 4 ao 5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Imagina, você chegando lá com o seu inimigo, bate na porta aqui, eu achei seu boi. Eu achei seu jumento. O meu inimigo? Que se lasque. Quero nem saber. Melhor que esse boi. Eu vou até mandar o boi para mais longe. Verso 5. Se você vir o jumento de alguém que alguém que o odeia, caído sob o peso da própria carga, não o abandone. Faça de tudo para ajudá-lo como animal. Trate bem os animais do seu inimigo. Trate bem os seus inimigos. Parece que eles não estavam lendo a Bíblia completa. Esse é o grande problema das heresias. As pessoas lêem o texto fora de contexto. Não entendem o contexto. Ignoram o contexto. O contexto já está dizendo no próprio Levítico 19 que eu não posso amar o inimigo. Mas eles fizeram aqui um adítio, uma adição à lei. Olha o que eles estão dizendo. Ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Aonde está escrito na Bíblia, odeie o seu inimigo? Não está escrito. Quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, ele não está citando a Bíblia. Ele está citando o que os fariseus diziam. O que a tradição oral deles estava ensinando. Vocês ouviram eles dizerem que tem que odiar o inimigo? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Eles fizeram um acréscimo. Eles fizeram uma permissão parasita à lei original.
Uma permissão contrária à lei. A lei nunca disse para odiar o inimigo. Não está na lei. Eles estão fazendo aqui um acréscimo. Eles estão aqui mudando o sentido da lei. Em vez de odiar os inimigos, Jesus vai dizer: ame seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Queridos irmãos, eu acredito, e alguns estudiosos também acreditam, que a razão pela qual os fariseus desenvolveram essa teologia do ódio ao inimigo, talvez esteja associada aos salmos imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? São salmos de vingança. Tem salmos na Bíblia de vingança. Você lê os salmos, você vai ver que tem salmo que o povo ora para Deus vingar. Arrebenta os dentes dele, Senhor. Imagina você de joelho: Senhor, quebra o dente do fulano. Estraçalha a cabeça dele na pedra, Senhor. Existem salmos assim. E parece que lendo esses salmos, eles alimentaram da ideia que nós temos que odiar o inimigo. Agora, é interessante porque esses salmos não é escrito para eu e Deus, mas para a comunidade de Deus. É o povo de Deus diante de Deus, pedindo a Deus: vingue, Senhor. É a expressão de um coração ferido que diante de Deus diz: Deus, julga a minha causa. Apocalipse capítulo 6, o povo debaixo do trono orando: Senhor, julgue a nossa causa. Até quando, Senhor? Uma coisa é eu orar para que Deus faça justiça. Outra coisa é eu trazer isso para o nível pessoal e dizer: eu vou quebrar os dentes do meu inimigo. É triste, irmãos. A gente vê até no meio cristão pessoas matando pessoas. O ódio das pessoas é tão grande que pessoas desejam a morte de pessoas. Eu ouvi isso. Pessoas desejando a morte de pessoas da igreja, do mesmo corpo de Cristo. Que base é essa? Que teologia é essa? Aonde está isso no Evangelho? O texto está dizendo: não, vocês não têm que amar o inimigo. Isso é um adídio, isso é um acréscimo, isso é uma adição ao texto. Queridos irmãos, de que maneira nós temos que amar nosso inimigo? O texto diz: amem o seu próximo. E odeie seu inimigo, mas eu não digo: ame os seus inimigos. De que maneira nós devemos amar o inimigo? Primeiro, eu não devo amar o inimigo como meu irmão. Porque se fosse amar o inimigo como meu irmão, a palavra grega para amor aqui seria estorge. E aqui não aparece estorge. Estorge é o amor de irmão. Eu não tenho que amar o meu inimigo como a minha esposa, porque senão eu teria usado eros. E não usou eros aqui, amar como se fosse esposa. Eu não tenho que amar o meu inimigo como eu amo meus amigos, porque o texto não usa aqui a palavra grega filia. Amar, amor de amigo. Eu tenho que amar o meu inimigo com misericórdia e benevolência. Porque a palavra grega usada aqui é ágape. Ele não usou estorge, ame como irmão. Ele não usou eros, ame como esposa. Ele não usou filia, ame como seu amigo. Ele usou ágape. Ame com misericórdia, com compaixão, com benevolência. É interessante porque aqui no texto ele vai dizer: ame os seus inimigos e orem por eles. Mas quando você vai para Lucas, a versão de Lucas do Sermão do Monte, desse texto, Lucas 6, 27 a 28, ele acrescenta alguns dados. Ele fala: digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, ame seus inimigos. Primeiro, faça o bem aos que te odeiam. Ame por meio de ação. Bendigam aqueles que te maldizem. Ame por meio das palavras. Orem por aqueles que o maltratam. Ame por meio da oração. O que o texto está querendo dizer? Ame o seu inimigo por meio da ação. Faça o bem para eles. Ame o seu inimigo por meio das palavras. Abençoe, não amaldiçoe. Tomara que dê errado. Tomara que o carro dele quebre. Tomara que o filho dele morra afogado. Tomara que ele suicide. Ouve isso. Tomara que fulano suicide.
Faço bem. Abençoe. Diga as palavras bonitas. Falo bem para essas pessoas. Falo bem dessas pessoas. Esses 2 anos que estou, de 2 anos para cá, eu passei por todo tipo de atrocidades que você imaginar. Há coisas que eu prefiro não dizer aqui de púlpito, porque iria chocar a igreja. Mas tudo que você imaginar de ruim, chegou aos meus ouvidos. Sobre a minha pessoa. Tudo. E eu tomei uma decisão. Jamais eu iria revidar. Jamais eu iria amaldiçoar uma sequer dessas pessoas. Chegavam falando mal, fulano falou isso. Eu digo, eu amo essa pessoa, só penso coisa boa dessas pessoas. É assim que eu respondi a todas as pessoas. Quem já me falou comigo sabe que eu estou falando a verdade. Só abençoe. Porque a Bíblia é clara, a vingança pertence ao Senhor, não a mim. Não odeio ninguém. Mas fui ferido, doeu, pensei em fugir várias vezes, ir embora. Mas eu não mando de mim mesmo, é o Senhor que manda. O que eu fiz está aqui. Só desejo o bem, só abençoo. Não fiquei 2 anos remoendo o mal, torcendo pela vingança. Para mim está resolvido diante de Deus. Posso não conviver mais? Mas acabou. Eu fiz as pazes com o passado. O que o Senhor está querendo dizer para nós, irmãos, é isso. Pare de ficar remoendo. 1, 2, 3, 4, 5 anos. A mesma coisa. Como se fosse você o responsável para resolver isso. Eu decidi não resistir ao perverso. Eu decidi não resistir ao inimigo. Eu decidi não resistir a quem me ofende. O apóstolo São Paulo vai dizer que, Romanos 12, 20, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa isso? Ele não vai esquecer. Poxa, fiz tanto mal àquela pessoa, falei tanto mal daquela pessoa, e eu não ouvi ninguém chegar para mim e dizer que ele falou mal também de mim. E eu não ouvi ninguém falando que é a minha desgraça. Aquela pessoa precisa de comer e eu vou dar de comer. Jesus contou a parábola do bom samaritano para ensinar para os fariseus exatamente uma lição. E é interessante porque Jesus disse, quem é o seu próximo? Ou quem é o próximo de você? É o inimigo, o samaritano, considerado inimigo. Ele é o próximo de você. O que ele fez? Qual foi a atitude do samaritano, do inimigo? Ele parou para fazer com você, com a pessoa, o que o religioso não teve coragem de fazer. Às vezes a religião nos impede, amados irmãos. Às vezes a religião, ela faz mais mal do que bem, infelizmente. É por isso que nós temos que nos libertar da religiosidade. A parábola do samaritano deveria estar no centro da nossa visão de cristianismo. O texto é claro. Ama seu inimigo. Se ele precisa de alguma coisa emprestado, dê a ele, verso 42. Não volte as costas para ele. Não vou, ele é meu inimigo. Não faço, ele é meu inimigo. Não sabote. Não faça chantagem. Não cozinhe ele. Não denigre a sua imagem. Não faça calúnias. Não trabalhe contra. Se você não pode trabalhar a favor, não trabalhe contra. Ele diz, irmãos, João Crisóstomo, chamado na história da igreja de o Boca de Ouro,
Boca de ouro porque ele era um grande orador. Então apelidaram ele de boca de ouro, né? Palavras poderosas. Hoje nós já temos em português vários sermões de João Crisóstomo, lançado pela editora Paulus. João Crisóstomo disse que amar o inimigo é o ápice do autocontrole. É o ápice do autocontrole. Eu diria que amar o inimigo é o Everest da espiritualidade. João Crisóstomo, ele resume esse texto no sermão dele. É interessante. Citando 9 coisas rápidas. Em vez de revidar, ele vai dizer: não devemos tomar qualquer iniciativa perversa, diz João Crisóstomo. Não devemos vingar do mal, segundo. Terceiro, temos que ficar quietos. Quarto, temos que sofrer a injustiça se necessário for. Quinto, temos que conceder ao malfeitor mais do que ele exige. Pediu a túnica, deu a capa. Sexto, não devemos odiá-lo. Sétimo, devemos amá-lo. Oitavo, fazer-lhe o bem. Nono, orar por eles. Eu queria encerrar essa minha reflexão, já que eu citei Tolstói e citei Gandhi, eu vou citar um outro que está no mesmo pé, Martin Luther King. Martin Luther King foi profundamente influenciado por Gandhi. Martin Luther King era um pastor batista que lutou pela libertação dos escravos, contra o racismo nos Estados Unidos. E Martin Luther King, queridos irmãos, ele foi extraordinário. Deixa eu ler para os irmãos o que o John Stott escreve sobre Luther King. Não conheço ninguém que tenha expressado isso melhor. Olha o que ele diz. Não temos dúvida quanto aos sofrimentos injustos que Luther King teve de suportar. Seu biógrafo, Benjamin Maia, pregando no funeral de Luther King, escreveu o seguinte: se algum homem conheceu o significado do sofrimento, este foi King. A sua casa foi bombardeada. Viveu durante 13 anos, dia após dia, sob constantes ameaças de morte. Foi maliciosamente acusado de ser comunista. Foi falsamente acusado de ser um hipócrita. Foi esfaqueado por um membro de sua própria raça. Foi esmurrado no vestíbulo de um hotel. Foi preso mais de 20 vezes. Uma vez foi profundamente magoado porque os seus amigos o traíram. E não obstante, este homem não guardava amargura em seu coração, nem rancor em sua alma, espírito de vingança em sua mente. Ele andou por este mundo pregando a não violência e o poder redentor do amor. Martin Luther King, preso numa cadeia da Geórgia, escreveu um sermão que eu li todo ano passado, baseado em Mateus 5, 43 a 45, cujo título do sermão de Luther King foi Amando os seus inimigos. Luther King não defendia a tese de Tolstói nem de Gandhi. Ele entendia que enquanto ofício, usando a expressão de Lutero, ele precisava resistir o mal. Enquanto líder de uma revolução contra o racismo, ele tinha que resistir o mal. Mas no nível pessoal, Dr. King amou seus inimigos. No nível pessoal, ele perdoou seus inimigos. E Dr. King, ele era totalmente contra a violência. Muitos da época dele, inclusive Malcolm X, defendia a revolução e a luta contra o racismo por meio da violência. Mas Luther King, num dos seus sermões, vai dizer o seguinte: a árvore não pode ter uma raiz de um tipo e fruto de outro. O que Luther King quis dizer é o seguinte: o meio e o fim tem que ser igual. Não adianta o meio ser a violência e o fruto ser a paz. O meio tem que ser a paz, para que o fruto seja a paz. O que está acontecendo com a gente, igreja? Por que a gente está o tempo todo defendendo a fofoca, defendendo a calúnia,
defendendo a chantagem, defendendo a sabotagem. Estamos o tempo todo revidando, buscando reparação, o tempo todo pensando nos nossos próprios direitos. Nós não entendemos o cristianismo. Nós não entendemos o Evangelho. Vamos deixar aquilo que é do fórum pessoal para o pessoal, aquilo que é do fórum social para o social, que é do fórum jurídico para o jurídico. Nós precisamos entender o Evangelho na sua completitude. Eu encerro aqui o sermão do Monte, no capítulo 5, vamos depois começar o capítulo 6, com esse Everest da nossa espiritualidade. E eu queria desafiar você que tem ressentimentos, que tem mágoas, que tem cozinhado ódio no seu coração, que está há meses e meses e meses e meses, parece que preparando uma vingança. Entrega para Deus. Não faça aquilo que não é responsabilidade sua. Não traga para o pessoal aquilo que não pertence a você, no nível pessoal. Quantos aqui estão doentes porque não conseguem perdoar? Seja pai, seja mãe, seja amigo, seja parente. Quantos aqui estão precisando fazer as pazes com o passado para poder tocar sua vida para frente? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Aleluias. Queria que você orasse ao Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se o seu coração está cheio de mágoas, de feridas, cheio de ressentimentos. Deus hoje está chamando você para viver a lógica do amor, a escalar esse Monte Everest, a dar o outro lado da face, a entregar a capa para quem te pede a túnica, a não revidar, a não buscar reparação, equiparação. Pai bendito, eu queria orar por essas pessoas hoje. Quantas pessoas aqui, Pai, precisam fazer as pazes com o seu passado, para ir para frente, para ser feliz. Quantas pessoas aqui estão precisando fazer as pazes com o seu passado, para viver um casamento melhor, para viver relacionamentos melhores, para viver dentro da igreja de maneira melhor. Que o Senhor possa tocar nesse coração nessa noite. E que essa pessoa possa entregar essa causa ao Senhor. Entregar a tua vontade. Entregar para o Senhor resolver. Para o Senhor trazer a solução. Para que essa pessoa possa estar livre, Pai, porque ela está presa. Há uma âncora no coração dela, Pai. Que a gente possa aprender o princípio do amor. O credo de Jesus, Pai, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não consegue fazer isso, está errado. Algo não está funcionando. Quantas pessoas estão gastando dinheiro com psicólogos, com terapeutas, com academias, para tentar resolver ali os problemas emocionais que poderia ser resolvido unicamente com 3 palavrinhas. Está lá no Salmo 37. Entregar, confiar e descansar. Entregar para Deus, confiar que Deus está cuidando e descansar na vontade do Senhor. Mas infelizmente nós não queremos entregar, confiar e descansar. A gente quer resolver com a nossa força. A gente quer resolver com a nossa pseudo-inteligência. Como diz o salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Traga cura para essa igreja, Pai. Traga cura para cada pessoa. Traga cura para cada alma nessa noite, Pai. Que a gente possa viver um novo tempo na nossa vida pessoal. Que a gente possa viver um novo tempo na nossa vida espiritual. Que a gente possa viver um novo tempo nessa igreja.
para a honra e glória do teu santo nome. Que todos digam amém. Os irmãos podem assentar.